É possível comparar as consequências políticas e econômicas daquela época com agora? Olha, comparar é sempre possível, é um exercício, é um esforço, né? Às vezes requer um certo, né? Uma certa imaginação. É perceber que são dois momentos diferentes. Obviamente que há bastante similitude em alguns casos, há também questões de diferença, mas a grosso modo a gente consegue identificar pontos bastante semelhantes, né? Primeiro, a descrença popular, né? Hoje a gente enfrenta uma realidade de descrença e de desinformação muito grande na sociedade. Isso não significa que naquele momento a gente não tivesse desinformação, né? Hoje nós temos as redes sociais e isso já foi muito discutido, momentos de pós-verdade, né? De fake news, de redes sociais, onde as informações circulam sem credibilidade, sem a certificação da sua veracidade. Enfim, naquele momento nós tínhamos, obviamente que as informações não circulavam tanto quanto circulam agora. Mas os boatos, eles sempre existiram, né? Sempre se circulou milagres, né? Curas milagrosas, enfim, notícias, por exemplo, de um chá que estava sendo dado numa santa casa que matava os pacientes para abrir mais leitos, a doença que foi enviada por alguma entidade, por algum castigo religioso, algo do tipo. Então, assim, nós tínhamos muita desinformação nesse momento, não se acreditava no poder destrutivo dessa doença, talvez tenha sido a primeira grande pandemia, né? Enfim, fazendo comparações com outros momentos da história que também mataram bastante, né? Mas foi a gripe espanhola que inaugurou uma forma de espalhamento, digamos assim, de uma doença, que em outros momentos da nossa história, não só brasileira, mas enfim, mundial, a gente também verificou. Então, na década de 50 teve, no final do século 20 teve também mais uma onda, mais uma epidemia que em algum momento quase se transformou ou se transformou em pandemia, em 2009 também, né, com a chamada gripe suína. Então, nós temos aí essas aproximações, né, uma desinformação, uma digamos, uma deficiência no atendimento de saúde à população de uma maneira geral, e nesses momentos a gente percebe a desigualdade social, né? O vírus, né? Naquele momento não se sabia exatamente que a doença era provocada por um vírus, não havia ainda essa possibilidade microscópica de se identificar o vírus, mas o vírus naquele momento ele não escolhia ricos nem pobres, mas é claro que da mesma maneira como, né, o vírus atual, que vem de uma outra tipologia, né, um coronavírus, e naquele momento era influenza. Então, o que se tem em relação à desigualdade social é muito grave, ou seja, percebe-se que em condições de saúde, em condições né, de insalubridade, a mortalidade ela pode avançar muito mais, né? Inclusive, a própria dinâmica de procedimentos que se utilizava naquele momento se utilizam hoje, que é o isolamento social, que é o não contato social, a diminuição desses contatos sociais, as escolas, né, imediatamente foram fechadas, era final de ano, então os alunos foram aprovados todos, né, sem a necessidade dos exames finais, o comércio foi fechado e obviamente que isso teve impacto na economia. Ocorre que a gente percebe hoje, pela integração, né, e pela movimentação de pessoas, que o impacto do coronavírus nos dias atuais ele acaba avançando mais e mais rapidamente do que provavelmente o vírus que comumente ficou conhecido, né, erroneamente, como o vírus da gripe espanhola, né, que nem sequer o vírus apareceu na Espanha. Quais as medidas tomadas pelos presidentes Venceslau Braz, Delfim Moreira e Epitácio Pessoa para combater a pandemia? No primeiro momento houve muita negação, né? O Venceslau Braz, ele ainda é presidente, o Rodrigues Alves tinha sido eleito, ainda não havia assumido, então ele foi eleito no início de 18 para assumir no início de 19, havia esse lapso muito grande, né, da eleição até a posse do próximo presidente, e no primeiro momento houve uma certa negação, né, que o vírus vai passar, a gente pode, né, também associar muito a determinados comportamentos que nós vimos atualmente. A ideia de que é uma gripe, é uma gripezinha, é passageira, daqui a pouco vai contaminar todo mundo e isso não vai trazer maiores impactos. Somente idosos, né, que são um grupo de risco, então isolar os idosos já
é suficiente para combater o avanço do vírus. Então, essa negação do presidente Venceslau Braz acabou sendo bastante nociva para o combate da infecção, né, da pandemia em questão, prejudicando ações posteriores e, obviamente, ceifando muitas vidas. Vidas, inclusive, do próprio presidente Rodrigues Alves, que já havia sido presidente, foi reeleito, né? Ele foi presidente em momentos anteriores, foi reeleito, mas não chegou a tomar posse, porque foi infectado e, infelizmente, veio a óbito. Delfim Moreira, né, foi eleito, né, foi vice-presidente, conduziu até uma eleição esporádica ali, fora do tempo, né, no início de 19. Aí sim, né, o Epitácio Pessoa assumiu e começou ali um processo ainda muito lento, ainda muito gradual, de formação de uma ideia de saúde pública, né, nacional, que envolvesse esforços coletivos, não somente de partes da União, mas de toda a União, seja ela, né, dos poderes nacionais ou seja ela dos poderes estaduais. O que a gente poderia chamar de um protótipo do Ministério da Saúde, porque nem sequer tínhamos um Ministério da Saúde para cuidar de assuntos específicos da saúde. Isso veio a aparecer com Vargas ainda, né? Mas ainda um ministério que também cuidava de algumas outras questões, até que posteriormente, um pouco mais à frente, o Ministério da Saúde passou a ser exclusivamente voltado, né? Passou a estar exclusivamente voltado às questões de saúde. Um outro protótipo que teria, né, o seu embrião ali nas resoluções da gripe espanhola, né, foi o SUS, né, que foi garantido pela nossa Constituição de 1988, foi implantado nos anos posteriores, e hoje a gente percebe que, comparando com outras experiências, o SUS ele precisa ser valorizado. Né? Você vê, por exemplo, a calamidade que está sendo nos Estados Unidos, que não tem um sistema único de saúde, muitas pessoas desassistidas, e também por ações indevidas, né, das suas autoridades que negaram a pandemia. Hoje os Estados Unidos estão sofrendo, e sofrendo pesadamente, com números alarmantes de mortos e infectados, causando aí o colapso, né, da saúde pública. Nova York é um exemplo claro de como isso tem se processado. É possível comparar as medidas tomadas naquela época com as de agora? Olha, não, eu acredito que não. Acho que agora as medidas, muito embora também causem danos econômicos, né? Houve, né, reclamações naquela época, houve reclamações agora, mas eu acredito que nesse momento atual as ações governamentais elas foram, se não num momento ideal, mas pelo menos houve uma janela possível para que houvesse uma ação, né? A negação que parte do governo central nos dias atuais não foi seguida pelos governadores de estado. Veja a ação do governador do Rio de Janeiro, o governador de São Paulo, o governador do Distrito Federal, do Ceará, do Maranhão, e outros tantos governadores, Goiás, né, Amazonas. Então, governadores que estavam já preocupados com o avanço da doença, e que tomaram medidas, digamos que num tempo razoável, e, ao que tudo indica, minimizaram o contágio e o número de mortes. Né? É claro que essa percepção a gente vai ter num momento posterior, né, quando a pandemia passar e quando, de fato, esses números poderão ser checados. São números que, enfim, podem trazer alguma desconfiança, porque o Brasil não testa, né, e como saber o número de pacientes se não há testes daqueles, né, infectados, daqueles que são suspeitos, daqueles que já morreram e não tiveram um atestado de óbito, né, identificando causa-mortes. Então, enfim, é possível que esses números a gente só tenha uma ideia no momento posterior. Mas as ações hoje, comparando com a gripe espanhola, eu acho que elas foram um pouco mais rápidas. Os governadores também tiveram ferramentas para que pudessem usá-las. Agora, o ministro da Saúde também, né, tem se mostrado, enfim, capaz de organizar uma central, organizar os esforços que partem do governo, o governo federal, né, que envolvam aí Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, que envolvam outros ministérios, Ministério da Cidadania e coisas do tipo, minimizando a ação do vírus. Né? Nós temos ainda uma curva ascendente, mas comparando com outras experiências, me parece que essas ações elas foram num tempo razoável para evitar
um colapso maior do nosso sistema de saúde. Então, eu vejo essa diferença especificamente das medidas que foram adotadas lá e das medidas que foram adotadas cá. É claro que agora também a gente tem uma maior circulação de pessoas, seja do Brasil para fora e seja dentro do Brasil, né? Números de voos, números de viagens interestaduais por ônibus, por carros, enfim, e obviamente que o contágio vai ser maior. Mas ao que tudo indica, foram ações, enfim, num momento, né, razoável, que minimizaram. É claro que também a gente tem que levar em consideração a dificuldade, né, de se ter hoje equipamentos, né, que estejam voltados ao cuidado do doente, que estejam voltados também ao cuidado dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate do coronavírus atual, né? Então, mas nessa perspectiva, eu acho que os governadores tiveram uma ação mais rápida do que propriamente ações que foram adotadas em 1918, quando o influenza chegou no Brasil com mais força e com um grau de letalidade muito forte, né? Há indícios que esse vírus tenha matado algo em torno de 10% dos infectados, há números que dizem até mais, né? Um vírus, por exemplo, que contamina uma população gigantesca e com um alto grau de letalidade, certamente ele vai ter impactos no sistema de saúde, em todas as outras, né, dinâmicas envolvidas, necrotérios, funerárias, e causando ainda mais problemas e percalços à sociedade.